Bom, eu estou querendo assim, começar agradecendo a professora Suelma por esse convite, delícia. Fim de férias, eu dei uma esticadinha, estou vindo das férias, e aí ainda conhecendo que eu já conheço essa cidade, mas tendo a oportunidade de passar alguns dias aqui nessa cidade, é um prêmio para o fim de férias aqui. E também estou querendo agradecer a ideia de ter cantado o hino, interpretado. Que lindo, não? Que voz que tem aquela menina. Que coisa bonita, parabéns, viu? Violão, muito bonito. Eu precisei me conter ali no fim para não gritar, vai, Corinthians! É uma coisa meio que automática, assim. E nós estamos podendo, hein? Então, vamos lá. Vamos falar sério, porque o assunto é sério e ele mexe especificamente comigo. Nos últimos 33 anos da minha vida, estive envolvido com essa questão. Não só de uma maneira pessoal, mas também de uma maneira formal. Eu sou médico e psiquiatra. E participei do CONFEN, do Conselho Federal de Entorpecentes, que foi o precursor do CONAD hoje, que é o Conselho Nacional Antidrogas, que está pendurado dentro do SENAD, da Secretaria Nacional Antidrogas. Então, eu já fiz parte desse conselho e participei de praticamente 22, 21 anos de luta para legalizar o uso dessa bebida no país. Então, vamos começar por aí. O status jurídico da ayahuasca no país é o seguinte: ele é aprovado para uso ritualístico, religioso. Conseguimos isso, com 20 anos, um monte de gente participando disso. Eu tive a honra de estar junto lá com essa moçada. E aí, depois, voltei para o conselho, de novo, para criar os princípios deontológicos do uso dessa bebida. O que essa palavra significa? Os princípios éticos do uso dessa bebida. Porque eu tenho um ponto de vista, assim como várias outras pessoas, de que é necessário um contexto, um setting, como a gente costuma dizer em psicanálise, um setting, um ambiente, para que a experiência seja agregadora e boa e positiva. Então, é preciso de um conjunto de regras éticas. Haverá um dia em que seremos todos estritamente anarquistas e que as regras virão de dentro. Mas, por enquanto, que somos desobedientes, que somos aproveitadores. A hora que estava cantando o hino, eu todo emocionado, eu falei, o que estão fazendo com esse país, né? Com um hino desse, falando dessa terra maravilhosa, enfim. Nós ainda precisamos de regras, de leis. Eu, assim, pessoalmente, tenho um pouco de dificuldade com muitas normas, mas é necessário, pelo menos no princípio, porque é uma bebida que causa estranheza. Causa estranheza. Às vezes as pessoas estão tão convictas dos benefícios da ayahuasca que elas estranham que os outros estranhem. E eu costumo dizer para quem bebe, estranho aqui somos nós, os caras são normais. Então, vamos entender que as pessoas estranhem isso. Porque, afinal de contas, para falar com Deus, eu preciso de beber um chá? A primeira pergunta que se faz é isso. Uma vez me perguntaram isso, um jornalista aí me perguntou. Ele disse, escuta, para falar com Deus você precisa beber esse chá? Eu falei, claro que não. Eu falo com Deus toda hora, inclusive no banheiro. Agora, para eu ouvir o que ele fala, eu preciso. Ainda preciso disso. E sei que também isso é um veículo apenas. Mas vamos falar, falei da situação jurídica, quero falar um pouco mais do que é esse chá. Ele é uma decocção, como eu sou o primeiro, e eu sei que tem vários estudantes, tem pessoas aqui que não conhecem a ayahuasca, vieram até por conta das notícias, cabe a mim aqui falar um pouco disso, e depois os outros vão dar uma verticalizada também. E eu quero também falar um tempo, tá? E depois abrir para o debate. Gostei disso que a professora falou, da questão da gente conversar um pouco, discutir contrapontos, enfim, então, acho que precisa ter um tempo para isso. Aí que eu peço assim, para você me... vamos aí, porque tem... Tá? Não deixa eu me empolgar muito com esse assunto, não.
Então, vamos lá. Ela é uma decocção de duas plantas amazônicas. Um arbusto, uma rubiácea, parente do café. Aliás, é bem parecida com o café, a folha, ela também tem uma frutinha vermelha, também, que é a chamada Psychotria viridans, que é, depois eu falo do princípio ativo, e junta essas folhas com um cipó, né, que é macerado e misturado em camadas, que é o Banisteriopsis caapi. A folha é conhecida pelas pessoas que utilizam como chacrona, como rainha. O cipó é conhecido como jagube, como mariri, como iagé, ou no Peru chama o próprio cipó chamado de ayahuasca. Aqui nós chamamos ayahuasca o produto, a união, que é a união do princípio masculino. Ele tem um viés alquímico muito bonito, isso. E o princípio masculino e o princípio feminino, igual ali, né, trabalhando e criando esse veículo que é inteiro. E tem também essa coisa dos 4 elementos na confecção dele. A terra, através das próprias plantas, a água, que fica fervendo através do fogo, e aquele vapor o tempo todo no ar, e o efeito tem a ver com o 5º elemento, o éter, o etéreo, né, de a gente poder entrar nesse mundo da expansão da consciência. Quando a gente fala de expansão da consciência, mas você fala, mas você está usando um chá? Então, aí tem uma química e muito bem estudada. Assim, são vários alcaloides que tem lá, mas 3 principais: armina, armalina e dimetiltriptamina, o famoso DMT. Esse DMT, a dimetiltriptamina, é que deu a confusão toda. Pô, os caras estão usando DMT, porque o DMT é classificado como alucinógeno e potente. Só que ele não é absorvido oralmente. Ele é fumado, ele é injetado quando é preparado, o DMT. E, para ele ser absorvido, precisou fazer essa sabedoria dos índios de criarem uma pessoa que inibe a reabsorção da amitriptilina, do DMT, a dimetiltriptamina, trazendo uma absorção, conseguindo fazer uma absorção oral. Provavelmente, isso depois o Marcelo vai explicar, porque nas palestras dele, que vem amanhã, ele costuma colocar isso. Estou colocando assim, en passant. De maneira que ficou uma coisa perfeita. Agora, é muito interessante, porque o DMT ele existe endogenamente, naturalmente. Nós temos DMT. Temos 2 descargas de DMT muito especiais, e teve um cara, Rick Strassman, que ele estudou isso, fez uma pesquisa, e ele descobriu isso. Nós temos uma descarga de DMT no momento em que a gente nasce. Olha que interessante isso. Quando, como a gente costuma dizer, vem a luz, né? Ah, aquela senhora vai dar a luz. Aliás, tinha uma bem barrigudona aqui, que daqui a pouco vai dar. E eu vi uma cena durante o hino aqui, uma mãe amamentando uma criança, que cena linda. Escutando o hino e vendo uma mãe amamentando. Que bonito. Então, no momento que a gente nasce, que é um momento altamente espiritual, você imagina você no conforto do útero materno, suprido ali, né, indagando filosoficamente se existe vida pós-parto. Aí, de repente, bum, descobre que tem. Nasce. Então, é uma experiência espiritual muito forte. E, na outra ponta, no outro nascimento, que a gente costuma chamar de morte, também há, em situações de perimorte, quando aquelas pessoas que entram em coma, quase morrendo, e aí tem sonhos, visões, é por conta daquela descarga de DMT que acaba acontecendo. A explicação química, claro que tem outras explicações, aí também, claro. E ela é uma substância que está presente em um tanto de coisas. Uma das coisas que, por exemplo, que tem o DMT é grama. Grama tem DMT. Só que ela não é assimilável, absorvível, né? E também não vai expandir a consciência, comer grama. Senão, assim que... vai pastar. Agora eu vou. Agora que eu sei que tem DMT, então eu topo. Então, ela, nessa combinação da folha com o cipó, criou-se uma situação alquímica, química e alquímica, de uma sabedoria natural.
de uma sabedoria que não poderia ser de ensaio e erro. Não tinha como fazer isso. E essas são as substâncias: armina, armalina e dimetiltriptamina. Antigamente, chamavam a armalina de telepatina, porque ela tinha uma capacidade de colocar as pessoas em comunicação mental. Olha que barato isso, que interessante. E quem faz uso desse chá, alguma vez já teve essa experiência telepática. Não é tão raro isso. Não é tão raro. Você percebeu o que as pessoas estão pensando, as pessoas perceberam o que você está pensando. Você vai falar alguma coisa, uma pessoa começa a falar exatamente aquilo que você estava pensando, no meio de bilhões de assuntos. É interessante. Então, tem isso mesmo. E aí, essa substância foi, essa bebida começou a organizar-se, ela era dos índios da Amazônia, tanto brasileira como peruana, como na Amazônia, uma parte da Amazônia, mas, de repente, os seringueiros começaram frequentando, aprenderam com os índios, com os caboclos, o uso disso por volta dos anos 60. Essa foi a história da União do Vegetal, da UDV, que é uma das linhas. E, mais ou menos simultâneo, surgiram as 3 principais linhas. A Barquinha, um pouquinho depois, que provavelmente o Marcelo vai colocar essas datas todas, porque ele segue a Barquinha, né? E ele provavelmente vai dar essas datas, mas foi por volta dos anos 60. Então, veja que começou com os povos da floresta. E a coisa foi se expandindo. E, originalmente, ela foi, vamos dizer assim, fundamentada através dessas 3 entidades, dessas 3 organizações religiosas: a União do Vegetal, o Santo Daime e a Barquinha. Depois as pessoas foram saindo, dissidentes, própria escolha, e hoje é muito grande a quantidade de pessoas que faz uso, não só no país, como aqui nas Américas, como no mundo. O ano passado, 2004, faz um ano, exatamente. Está fazendo um ano agora, nós tivemos em Ibiza, num congresso internacional sobre a ayahuasca, que tinha mais de 55 países representados. Não é, Rosa? Mais de 55 países representados. Tinha 600 pessoas inscritas, e foi muitos cientistas, bioquímicos, antropólogos, de tudo quanto é área, discutindo a ayahuasca sobre esse viés que nós estamos discutindo nesse simpósio. Porque a primeira notícia que vem isso é droga. E o tempo começou a mostrar que é uma antidroga, que ela é usada exatamente, para expansão de consciência. Mas nós começamos a perceber um resultado muito interessante em usuários de drogas, né, alcoolistas, qualquer tipo de droga. E as pessoas começavam a se livrar. Já tinham passado por diversos tratamentos ortodoxos, formais, e não tinha tido resultado. E começaram a ter. Aí não é um caso, não é 2. E nós começamos a estudar isso de um outro jeito, a comunidade científica. Nos princípios deontológicos que o CONAD publicou, legalizando, ele recomenda que era hora da ayahuasca começar a vir para as universidades, para a gente estudar isso, sobre viés bioquímico, clínico, antropológico, sociológico, e hoje sobre a ciência das religiões, bem oportuna. E eu fui uma das pessoas que defendeu isso nesse conselho. E não adianta o usuário dizer assim, não, isso é sagrado. Se não tiver o selo da comunidade científica, a sociedade não valida. Para poder ter o selo, precisa passar pela comunidade científica. Então, o próprio CONAD levou na resolução, agora é hora de trazer essa discussão para as universidades, para as pesquisas, para que a gente possa, então, como vocês estão dizendo que tem esse efeito terapêutico, a gente também legalizar por um uso terapêutico. Então, é bem interessante. Aqui no Brasil, a ayahuasca surgiu dentro desse berço, do berço religioso, espiritualista. Mas no Peru, por exemplo, não. É no aspecto de cura. De cura. Né, do que a gente chama de medicina da floresta, se quiser chamar de xamanismo também, vale também.
mas surgiu de um outro contexto, do contexto de cura física, de cura mental e de cura espiritual. No nosso país, ela cresceu dentro do contexto da cura espiritual, vamos dizer assim. E por isso que o primeiro passo importante que nós demos foi legalizar dentro do contexto religioso. Mas não para por aí. Então, é necessário, sim, as pesquisas, as linhas de pesquisas, para isso, né, para poder validar, colocar o selo da universidade e dizer, isto é bom para usuários de drogas, para curar, para ajudar na terapêutica, para livrar o indivíduo da dependência. Pá, mas e aí? Como é que isso? A primeira pergunta que me fazem sempre é assim, então eu vou ter que usar outra droga para me livrar das drogas? Tá, entenda essa pergunta, mas não é isso. Não é isso. Porque o que, num ponto de vista pessoal, isso é um ponto de vista pessoal, e amanhã cedo eu posso estar contradizendo isso, eu me permito isso, de mudar de ideia. Só não muda de ideia quem não as tem. Então, no meu ponto de vista pessoal, e eu sei que tem gente que concorda comigo, não estou solitário nesse ponto de vista, o que cura é a consciência. Porque se a gente for querer encapsular esse princípio ativo e tomar como medicamento, não vai dar certo. Não vai dar certo. É um contexto, um setting, como eu coloquei, um ritual, que ele pode ser de um jeito, do outro, mas é uma coisa que organiza e que dá esse guarda-reio, esse limite para essa expansão de consciência, para trazer uma experiência, então, agregadora. É bem importante isso daí. E eu vou dizer para vocês, assim, como esse fim de semana, eu participaria, mas não deu porque tinha um casamento, e que não dava para escapar, porque eu fui o padre do casamento, fui eu que fiz o casamento. Tem essa também, animo o velório, eu faço qualquer coisa. Mas brincadeira. Mas eu não pude participar, por conta desse casamento, de 35 anos de médico, da minha turma. Então, nesses anos todos de médico, e eu já entrei na faculdade para fazer psiquiatria, eu sempre me interessei pelo cérebro, pela mente humana, pelo comportamento psicológico, eu adoro, assim, meu bicho preferido ainda é o ser humano. E pesquisando, experimentando, vivenciando, lendo, estudando, eu nunca vi nada que acelerasse a compreensão de si mesmo e o contato com o sagrado como a ayahuasca. Eu não estou aqui dizendo que é a panaceia que cura tudo, mas não estou mesmo. Mas eu estou dizendo da minha experiência como médico e como um homem de 61 anos, que eu nunca tinha visto uma coisa tão espetacular. A minha experiência pessoal foi, minha formação foi, a primeira formação psicoterápica foi a psicanálise. Eu fazia a minha formação psicanalítica, eu já estava há 4 anos fazendo a psicanálise, 4 vezes por semana, já tinha calo nas costas, de tanto deitar no divã e falar mal da minha mãe, e a coisa já estava meio encalacrada, assim, e aí, quando eu bebi a ayahuasca pela primeira vez, todos os nós da minha psicoterapia, da minha psicanálise, começaram a desatar, comecei a perceber um monte de coisa, assim, e quem olhava para mim falava, esse cara nunca mais volta, vai processar a gente. E eu, na época, já era do Conselho Estadual de Entorpecentes. Eu já cuidava com essa questão de dependente químico, logo desde o começo. Porque eu olhava para mim e falava, esse cara está passando muito mal. E eu estava lá com o corpo, estava realmente esquisitão lá, né? Não tinha um buraco meu que não vertia gosma. Mas estava em êxtase. E assim, numa lucidez impressionante. Caindo fichas, assim, caindo ficha é muito antigo, né? Fazendo download. Eu entreguei minha idade, caindo ficha, o cara é velho. Mas é verdade, quando eu comecei a beber ayahuasca, a gente usava a música, usava numa vitrola, com vinilzão, e botava com agulha, assim, você imagina você assim,
com a consciência expandida, tendo que achar a faixa certa ali. Eu sou desse tempo, meu. Mas, é assim, a expansão, ela é impressionante. Agora, esse é o grande objetivo, é você conseguir a consciência através da compreensão de quem você é. Mas o grande lance é que não é só isso. Você pode fazer uma grande viagem interna, mas também pode compreender coisas que estão além de você e acessar o que eu chamo de biblioteca cósmica. Você pode acessar a fonte do conhecimento de uma maneira que o livro não traz. Eu me permito aqui contar uma experiência pessoal que aconteceu quando eu estava fazendo um curso em Paris, na França. Uma pós-graduação lá, eu estava lá fazendo um curso, e nessa época eu já era dentro da União do Vegetal, que foi o meu berço lá, estou muito mais tempo fora do que fiquei lá dentro, mas foi o meu berço, do qual eu agradeço, inclusive, e sou bem grato a essa escola. E eu já tinha lá um cargo que eu poderia beber o vegetal, beber a ayahuasca quando eu quisesse. E eu fui para a França, ia ficar um tempo lá, e ganhei uma garrafa lá, de uma ayahuasca apuradésima, assim, daquelas que você já começa a sentir o efeito só de olhar para ela. Assim. Ai. E aí, eu, na época, era bem mais jovem, mais corajoso, inclusive, né? E aí eu tinha ido no Museu do Louvre e me encantei com aquele museu. Me encantei. Puxa, é muito bonito aquele museu. E me encantei principalmente com a parte egípcia lá. E fiquei numa situação diferente lá. Aí eu falei, amanhã volto aqui, vou beber o chá e vou visitar isto daqui. E atrevido pra caramba, só eu, não tinha que pedir licença para ninguém, né? Eu falei, então tá. Cheguei lá no meu quarto, eu morava num hospital lá, uma clínica que trata de drogados, um marmotão lá. Aí dava para beber, né? Na rua, bebi no quarto e saí. Metrô lotado. E aí começou a se apresentar o efeito do chá e aquele negócio chacoalhando, cheio de gente no metrô. Pô, metrô é um negócio meio embaixo da terra. Não é muito espiritual o metrô. Não é um clima assim, de catedral. É um negócio meio esquisito. E aí já começou a subir aquela náusea. E o francês ele não é muito alto. Né? E aquilo lotado, eu falei, se eu gorfar aqui, vai dar cabeça de todo mundo. E aí, contando as estações até chegar lá no museu, a hora que saiu, que eu vi aquele céu azul maravilhoso, aí já comecei a equilibrar e tal. Né? Aí entrei no museu e fui direto para o lugar egípcio lá. E aí, não teve dúvida, né? Eu, louco por louco, truco. Aliás, um louco a mais, um a menos em Paris, meu, só está doido lá. Né? Aí parei na frente de um faraó, assim, né? E comecei a fazer uma chamada, ou cantar um hino. A gente usa muitos sons. E era uma chamada que chama a ciência sagrada. Chama-se o Castelo da Ciência. E aí todo mundo lá fotografando, aquele monte de japonês tirando fotografia, ó, o Castelo da Ciência, zoinho fechado. Assim. Ele não estava nem aí com o que pensasse também, mas não queria perder aquela oportunidade. Bom, resultado, foi mostrado para mim, passo a passo, foi incrível isso, de como eles construíram as pirâmides, que não tem nada a ver com o que a história conta, de como se compensa a gravidade. Isso é um princípio alquímico. Como se compensa a gravidade para construir aqueles templos maravilhosos. E eu vi tudo, faltava uma peça só. Eu falei, mas falta alguma coisa aí para eu poder sair carregando pirâmide. Né? Ele falou, pois é. Se ensinar isso para você, já você vai querer montar uma transportadora leve. Né? E não, isso aí é para você ver da onde, que até então o psiquiatra aqui ficava achando que você acessava conteúdo interno. E aquele dia foi me mostrado que você pode ir além do cérebro.
como diria Stanislav Grof, além do cérebro, com essa possibilidade de expansão de consciência. Quimicamente, a química só dá o status para você expandir a sua consciência. Então, eu posso fazer isso sem beber o chá? Claro que pode. E tem gente que faz. Agora, você acha que se eu pudesse fazer isso sem o chá, eu ia ter que beber esse chá? Não, eu faria também. Mas não dá, por enquanto não. Um dia, quem sabe, né, que eu acho que não é preciso mesmo. Mas existe essa possibilidade da gente conhecer coisas importantíssimas. Eu tenho vários pacientes meus que eu levei, e ainda levo. É incrível como muda a relação da terapia. Como começa a andar muito mais, como vem material. Às vezes, aliás, hoje eu estava conversando com um colega que também é médico, como que é seu nome? Como? Marcel. O Marcel falou uma coisa para mim, e ele até foi modesto, porque quando eu disse isso, eu disse até mais. Ele falou assim, olha, tem sessões que a gente participa que vale 5 anos de terapia. É verdade, foi isso que você falou, né, Marcel? É verdade, como terapeuta, como psiquiatra e psicoterapeuta, tem experiências que a gente tem que parece mesmo que anda mais do que 5, 10 anos de terapia. E sem o terapeuta, só você e a presença divina. É muito interessante. Uma das coisas que me encantou foi exatamente o que eu acho que hoje é um efeito colateral do uso dessa bebida, que era a desnecessidade de um intercessor. Então, por conta das regras, criou-se o padrinho, o mestre. Venho da escola em que o dirigente é chamado de mestre. Tudo tem que pedir licença para ele. Mestre, dá licença fazer isso, mestre e tal. É uma questão de organizar o ritual. Só que as pessoas começaram a acreditar que elas eram mestres. E aí não saía mais do personagem. Isso é um problema, porque o grande benefício dessa bebida é eliminar o intercessor, é dar a capacidade de colocar você diretamente com a fonte. E que, assim, dão muitos nomes para essa fonte, muitas maneiras de se definir Deus. É interessante isso, né? Você acredita em Deus? Tem gente que acredita que Deus é homem, barbudo, fala grosso. Se existir mesmo, ele deve ser meio assim mesmo também. Né? Que ele fica lá sentado numa vizinha com um caderninho, anotando os nossos pecadinhos, para desfilar um monte de castigo. Tem gente, minha mãe era uma, que acredita que Deus vê tudo e fica vigiando a gente. Ela falava para mim, não adianta você fazer escondido, Deus vê tudo. Nunca mais me masturbei em paz. Imagina lá, tem outra coisa do cosmo todo para cuidar, você vai ficar vendo eu aqui na minha masturbeta aqui, cara. Tem gente que acredita que tem que matar o outro porque o Deus dele quer. Tem gente que acredita que Deus gosta de futebol. O cara vai bater o pênalti, o goleiro também fala, como é que vai ali? E, bom, uma coisa eu tenho certeza, hein? Se Deus gosta de futebol, ele é corintiano. Que time, diz aqui, que time que tem 11 caras dos bons e ainda mais 2 bandeirinhas correndo da lateral e um juiz, tudo jogando a favor. Só o Corinthians tem isso. Bom, vascaíno ele não é. Olha o nome já, vascaíno. Isso com certeza não é. Não vai mesmo. Mas não tem gente que acredita nisso? Tem gente que Deus é o fiador das dívidas dele. Ah, Deus te pague. Tem tudo quanto é tipo de maneiras de enxergar Deus. Mas também tem gente que concebe Deus como um grande arquiteto de todo o cosmo. Tem gente que vê Deus em tudo. Os panteístas, na florzinha que nasce no racho de um muro cinzento de uma cidade solitária, ou num sorriso de uma criança, numa mãe amamentando, que consegue ver Deus ali, no sorriso, num velhinho que tenta dançar e dança do jeito dele. Tem. Então, assim, essa bebida, ela dá a capacidade de você redefinir, dentro das suas bases pessoais, o que é Deus para você. Nada contra os templos.
Nada mesmo. Nada contra os mestres, os sacerdotes, nada mesmo. E nada, mas nada mesmo contra os livros. Eu adoro ler, eu sempre leio 2, 3 livros de uma vez, assim, simultâneo. Mas vai chegar um dia em que o homem vai perceber que o verdadeiro templo é o corpo. Que o verdadeiro mestre fala dentro de cada um. E que o maior e mais sábio de todos os livros é a mente. Pero hay que lê-la. Há que frequentar o corpo como alguém que frequenta um templo. E temos que ouvir a voz do mestre dentro de cada um de nós. Escuta o que eu estou dizendo. É uma profecia que vai acontecer logo, logo. Dentro de muito pouco tempo, a única fonte confiável de informação será o teu próprio coração. Então é bom começar a aprender a ouvi-lo. A ayahuasca, ela auxilia nessa prática de ouvir o próprio coração. Existe um efeito colateral aí, que é exatamente essa coisa do poder. Assim, os terapeutas... Tem terapeuta aqui dentro? Tem, olha lá. Os terapeutas sabem muito bem que a gente tem que aprender a lidar com a transferência, porque cuidamos da dor do outro. Algumas terapias tocam, outras acolhem. Então, é muito fácil a pessoa confundir e projetar uma imagem no terapeuta. Imagina, então, num sacerdote, que ele tem o poder, entre aspas, de ser intercessor com Deus. E o que acontece? Às vezes, os mestres, os dirigentes, eles não têm esse preparo que o terapeuta tem de ficar atento com a transferência. E se envenenam com isso. E acreditam que são mestres. E acreditam que o verdadeiro papel de um mestre, no meu ponto de vista, é auxiliar o outro a encontrar o mestre dentro dele. E não aceitar esse manto de poder e de sabedoria. Porque isso é uma piração. É uma coisa esquisitíssima isso daí. Não dá certo, não vai dar certo isso. Então, esse é um efeito colateral disso. Uma outra coisa também que a gente tem visto, e era disso que o Marcel estava falando comigo, de que as pessoas querem experimentar, mas não querem abrir mão do seu status psíquico, de perder o controle. Ah, como é comum isso daí. Será que se eu sentar aqui vai dar chabu? Também não sou tão pesado assim. Então, o que acontece? As pessoas querem a experiência, mas têm medo do efeito do chá. Aí bebem pouco. Ou bebem pouco, ou bebem um chá menos graduado, e fica numa zona de conforto onde o ego ainda está presente, onde a crítica está presente. As grandes experiências que eu tive foi quando passou essa faixa e eu, assim, já não sabia mais direito quem eu era. Ali que eu, tipo assim, perdi o controle. Que bom, quando eu perdi o controle, assumiu um bem melhor do que eu e me ensinou coisas maravilhosas. Assim. Numa dessas experiências do tipo essa daí, lá no Museu do Louvre, foi na floresta. Hoje eu vivo na floresta amazônica e moro no meio do mato, e selva mesmo. E eu tive uma experiência sozinho na floresta, em que eu falei com o Filho de Deus. Eu falei, tenho certeza. E ele destruiu tudo. Tudo que eu sabia e acreditava, ele disse, é ilusão. É ilusão. Eu falei, pô, mas isso aqui é ilusão. Mas o amor pela minha filha é ilusão. Eu falei, pô, tudo é apego. Aí eu falei, pô, então o que eu estou fazendo nesse mundo aqui? Me leva. Então, como é que eu vou continuar vivendo aqui? Se você diz que tudo isso aqui é uma mentira, é um Matrix. E, então, me leva. Eu não quero mais viver, mas não quero me matar. Eu quero que você fez como fez com Elias. Arrebatou ele numa carruagem de fogo. Oh, vou morrer não, me leva inteiro. Aí, disse assim, olha, é o seguinte, tem duas coisas aí que se parecem com a verdade. Se
Se passar o resto da sua vida se segurando nesses dois únicos pilares que sobraram do castelo desmontado, você já vai fazer uma boa coisa na tua vida. Um deles é o amor. Ame melhor. Porque não se ama mais ou menos, não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Ame melhor, melhor, a todos que você puder, a tudo que você puder. E sirva, sirva, sirva. A tudo e a todos que você puder. Se você se detiver em amar melhor e servir mais, a verdade, aos pouquinhos, vai se descortinando e você vai entender a que veio nesse planeta. Porque destruiu tudo. Tudo. E eu mudei de lá para cá. Eu acho que para melhor. Muita gente acha que para pior. Que hoje não engulo mais sapo. Vez ou outra, porque a gente vive, eu tenho lá que engolir uma pererequinha, ainda rego com azeite espanhol lá para poder engolir. Porque eu não acredito mais em nada. Não acredito, não acredito. Tudo mentira. Tudo mentira. Aí vamos tirar a presidência. Tudo mentira. Vamos colocar o Michel Temer lá, então. Tudo mentira. Tudo mentira. Televisão, tudo mentira. Mentira. Então, onde está a verdade? Dentro de cada um. E nós precisamos acordar. Acorde. Acorde. E acorde. Eu não estou falando isso para vocês, não. Os 3 graus dessa palavra. Acorde, no sentido, desperte. Acordar desse sono profundo, desse matrix, do mundo onde a virtude é aquele que tem mais. O virtuoso é aquele que tem mais. Isso não dá certo. Onde uma pequena minoria detém a maioria dos recursos e onde a maioria dos contingentes humanos tem que viver com a minoria dos recursos. Isso não vai dar certo. Claro que não dá. Então, tem que acordar que o Deus do dinheiro é um Deus falso. Acorde. Existe um outro tipo de acorde, entre em acordo com esse Deus vivo que está dentro de você. Eu estou botando a mão aqui na cabeça, serviço de psiquiatra. Ele pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Sei lá onde é que está Deus. Se ele ocupa algum lugar no corpo. Está na pineal. Sei lá. Eu não sei. Não, ele está assim, no 9º chakra, acima, na mônada. Tudo bem, está bom. Interessa. Não, entre em acordo com esse Deus que fala dentro de você. Acorde, desperte. Acorde. Entre em acordo com o eu sou. E aí nós vamos pegar o 3º nível de acorde, um acorde musical. E a nossa vida vai se transformar numa música, assim, ressonando a canção das esferas, uma música cósmica. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos quebrar o nosso sistema de crença. Ele é que nos aprisiona. Se você acredita que é. Se você acredita que não é, também não é. Se você acredita que pode, pode. Se acredita que não pode, não pode. Nós somos fruto do nosso sistema de crença, dos circuitos que nós vamos criando na nossa vida. E para nos libertarmos desse matrix, nós precisamos sair da zona de conforto e questionar realmente o sentido da vida aqui. A ayahuasca auxilia a fazer isso. Ela te tira da zona de conforto. Ela te coloca num outro lado de você mesmo. E pode te comungar com outras forças de outras dimensões. O que nós chamamos de realidade tridimensional é apenas o pedaço visível, pequeno, do que é a realidade. Ela é muito mais do que isso. Nós construímos toda a estrutura do nosso psiquismo através dos 5 sentidos. Daquilo que nós tocamos, daquilo que nós cheiramos, daquilo que nós degustamos, ouvimos. Só que esses 5 sentidos, eles foram criados para lidar com um pedaço da realidade. Todos nós temos intuição. Todos nós temos intuição. Intuição não é coisa de gente espiritualizada. É coisa de gente. Coisa de gente. Também não é coisa de mulher só. Né? Coisa de gente. Intuição. Então, nós temos vários outros sentidos, algumas outras maneiras de entender o corpo humano, outros tipos de medicina, entendem um pouco mais os outros sentidos. Nosso pensamento ocidental, ele tem a ver com os 5 sentidos. Então, ele reduz o que a gente chama de realidade. Tanto que a gente acredita naquilo que a gente vê.
Quando a gente não vê, a gente percebe a realidade de outro jeito. Um dos trabalhos que a gente faz que é ficar 2 ou 3 dias com os olhos vendados. E é impressionante como a percepção aumenta quando você tira dos sentidos aquele que mais nos engana, que é a visão. Aquele que mais nos engana, né? Porque, eu estou vendo, como é que você vai dizer que não? E não é um fato. Você vê, vamos pegar de novo a metáfora do futebol, 2 caras de times opostos assistindo, um está vendo o videotape e fala, foi dentro da área, o outro fala, você não está vendo, foi fora da área. Os 2 estão vendo a mesma cena, e cada um com uma realidade, mediante aquele conteúdo que ele tem dentro dele. E é incrível, nós filtramos o mundo pelas nossas estruturas mentais, o nosso sistema de crenças, os circuitos. Então, quebrar esses circuitos de vez em quando, chutar o pau da barraca, virar um caos interno, bendito seja o caos, porque ele desmonta a verdade e nós podemos montar uma mais proveitosa, uma melhor. Por isso é que eu digo, amanhã eu posso estar falando tudo diferente. Eu já não estou querendo ficar apegado a nada, nem mesmo às minhas ideias, porque elas ficam mais soltas se eu não apego e posso adquirir outras. A ayahuasca ajuda a fazer isso. Agora, é bem importante o cuidado com essa ferramenta, o uso. Um dia desses eu gravei um vídeo que deu muita polêmica, muita gente, cada um entendia do jeito que queria, que tinha dentro dele. Uns achavam que eu nunca mais ia beber esse chá, porque eu gravei um vídeo dizendo que, será que a gente precisa mesmo beber esse chá para poder chegar a Deus? Acho que não. Aí teve mães assim que diziam assim, está vendo? Aquele que você chamava de mestre, ele já não bebe mais, está vendo? Agora você continua ainda, se aproveitando disso. Foi isso que eu disse. O que eu disse é que nós podemos comungar com o sagrado a todo instante, a qualquer momento, sem auxílio de nada, nem de um chá. De uma religião é possível, sozinho é possível, fazendo jejum é possível. Cada um é que sabe qual é o seu jeito. Mas é necessário que a gente se aproxime do sagrado, porque esse mundo está esquisito. O negócio está ficando esquisito cada vez mais. Está estranhão. Se nós não tivermos uma revolução de consciência, eu não acredito mais em revolução armada, já acreditei, e não acredito mais nisso. Acredito que a revolução tem que ser vibratória. Quando eu mudar o meu tônus vibratório, eu começo a mudar a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de agir. E como mesmo uma ressonância na física, se você pegar 2 violões e colocar um na frente do outro, e começar a tocar uma corda, daqui a pouco o violão da frente, sem que você mexa, começa a vibrar naquela mesma nota. É por ressonância. Aí um vai tocando o outro e nós vamos fazer a revolução sem uma prisão, sem um tiro, sem um partido, sem um voto, uma revolução de consciência. Nós precisamos acordar, com a ayahuasca, sem a ayahuasca, mas não dá para continuar assim. Como existe esse veículo, ele tem sido usado para pegar as pessoas que, teoricamente, estão dormindo mais do que os outros que estão atolados na dependência química. Como foi dito aqui, a gente não precisa ir muito longe. O professor Wilson disse, dentro de uma família sempre tem alguém que tem algum problema, ou com álcool, ou, enfim, com uma droga. Então, é cada vez mais isso daí. Então, a ayahuasca vem como uma proposta de acelerar esse processo de consciência, porque é isso que cura. E essa proximidade com o sagrado é muito saudável. Eu quero dizer o seguinte, para terminar minha fala e a gente começar a conversar e a discutir. Eu não estou mais preocupado de como que Deus é. Se ele é homem, se ele é uma planta. Nem estou preocupado mais se Deus existe. Eu hoje me regozijo com a certeza, com a convicção de que Deus acredita que eu existo. É isso. Obrigado.